TrumaCast, o podcast do livro reportagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andréia Liarte e está começando o TrumaCast, o podcast do livro reportagem. A partir de agora, nós iremos levar você para conhecer melhor o mundo do livro-reportagem e os trabalhos incríveis feitos por jornalistas e escritores. O podcast foi inspirado no jornalista e escritor norte-americano Truman Capote. Na metade do século XX, nos anos 1960, ele foi um dos pioneiros no romance e reportagem, com o livro A Sangue Frio. Neste primeiro episódio, vamos conhecer os trabalhos de dois jornalistas do Nordeste que se aventuraram a escrever livros-reportagem. A jornalista pernambucana Jaqueline Fraga, que é autora do livro Negra Sou, e o jornalista maranhense Elbio Carvalho, que escreveu a obra Centro de Lançamento de Alcântara, Tecnologia Derretida. Conversei com cada um em dias diferentes, pela internet. Eles me contaram um pouco sobre os bastidores de produção de cada livro-reportagem. Jaqueline Fraga diz pra gente como surgiu a ideia do tema do seu livro. Sim, o Negra Sou é um livro-reportagem e a origem de tudo da obra foi em 2015, quando eu ainda era estudante de jornalismo da Universidade Federal aqui de Pernambuco. Quando estava pensando no que eu gostaria de fazer para ser o meu projeto de conclusão de curso, eu tinha em mente que eu queria falar sobre algo que realmente impactasse, que inspirasse as pessoas, sabe? E daí me veio a ideia de falar sobre mulheres negras que atuam em algumas das profissões que são consideradas as mais valorizadas do país e que a gente, infelizmente, ainda hoje vê poucas mulheres negras ocupando esses espaços. Então, o Negração é um livro-reportagem pautado no jornalismo literário, traz a biografia dessas mulheres e é uma honra imensa ver cada espaço que a obra tem chegado, cada conquista, cada reconhecimento e, principalmente, o retorno das leitoras e leitores que têm acesso à obra, que é extremamente significativo, é muito emocionante até. O jornalista Elbio Carvalho lembrou as origens do seu livro-reportagem. Ele quis aprofundar o relato da tragédia aeroespacial que aconteceu no centro de lançamento da base de Alcântara, no dia 23 de agosto de 2003. Então, a gente traz aquele fato ocorrido no mês de agosto, né, de 2003, que foi um fato que surpreendeu o mundo. Nós perdemos naquela tarde a essência da mão de obra do Programa Aeroespacial Brasileiro. Todos os técnicos e engenheiros envolvidos no projeto, que faziam parte da mais importante equipe do Programa Aeroespacial Brasileiro, se perdeu. Então, nós tivemos aí um atraso imenso, tanto que até hoje o Brasil ainda não conseguiu se reerguer no programa aeroespacial. Jaqueline Fraga disse que cada história que ela ouviu dos seus personagens mexeu muito com ela. Ela explica também que a experiência que teve no mundo do livro-reportagem é bem diferente do jornalismo feito no dia a dia nas redações. O Negra Sou, ele é pautado, né, como eu disse, no jornalismo literário, e eu trago aqui até um conceito que é muito utilizado pela jornalista Fabiana Moraes, que também é uma jornalista pernambucana, que ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco hoje em dia, que ela fala muito também sobre o jornalismo de subjetividade. Então, eu acredito que o Negra Sou tem muito disso também, porque foge um pouco do estilo factual que a gente costuma trabalhar diariamente em redações. Então, é um jornalismo aprofundado, são reportagens em que eu, enquanto repórter, enquanto jornalista, enquanto autora, também coloco minhas impressões. Então, é um livro que não é imparcial,
e trazer essas histórias, como eu comentei, mexem muito comigo, tocam muito comigo, porque são histórias muito semelhantes à minha. Elbio Carvalho também comentou na entrevista o momento que mais mexeu com ele durante a apuração do livro. Foi quando ele viu fotos de algumas das vítimas registradas pelo Instituto Médico Legal. Só para se ter uma ideia, os corpos das vítimas do acidente não puderam ser identificados. Mas lá no momento do recolhimento, esses corpos, alguns foram fotografados. Os que eram possível fotografar, esses foram fotografados. E o livro ele traz algumas dessas fotos. Nós fizemos uma seleção de fotos e quando eu recebi esse material, recebi a autorização dos institutos de criminalística e médico-legal para publicação desse material, ali foi muito chocante para mim. Me abalou muito. Eu confesso que eu fiquei algo em torno de 10 dias, onde tudo que eu pensava em, sempre aquelas imagens voltavam à minha mente. Então foi muito difícil. O lado emocional, ele é abalado no momento desse. O livro de Jaqueline Fraga foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020, na categoria Biografia, Documentário e Reportagem. Ela foi a única mulher que concorreu a essa categoria. Além do Jabuti, o livro e a série de reportagens receberam outras premiações. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Biografia, Documentário e Reportagem. Também conquistou a menção honrosa do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo e, mais recentemente, do Prêmio Maria Firmina de Literatura. E a série de reportagens, antes de ser transformada em livro, ela já havia conquistado o Prêmio Antonieta de Barros, Jovens Comunicadores Negros e Negras. E fora isso, fora essas premiações que eu digo que corroboram a importância das histórias que a gente traz na obra, que é o lado crítico, né, digamos assim, a crítica literária, a crítica jornalística, a premiação que balizam isso. Também já houve diversas entrevistas, assim, tanto para os principais meios de comunicação aqui do Estado, como para meios de comunicação nacionais também. E, além disso, a obra também foi adquirida por algumas instituições internacionais, a exemplo da Universidade da Califórnia e da Biblioteca do Congresso Americano. Então, ver o Negraçou extrapolando fronteiras é uma forma de saber que essas histórias estão chegando cada vez mais a mais pessoas, estão chegando a quem deveria chegar e, novamente, é um projeto que tem me orgulhado bastante. Já o livro de Elbio Carvalho teve 2 indicações ao Prêmio de Jornalismo Investigativo do Instituto Lorenzo Natali de Paris. Ele comenta com a gente o que ele achou. O livro ele teve 2 indicações ao Prêmio de Jornalismo Investigativo Internacional do Instituto Lorenzo Natali de Paris. Nós não vencemos, mas a gente só em termos as indicações é como se você tivesse trabalhado numa longa-metragem e fosse indicado ao Oscar, mesmo você não levando a estatueta, mas só o fato de você estar presente já representa muito. Então, eu tive essa experiência muito gratificante. Muitos jornalistas e escritores de livro-reportagem encontram dificuldades no mercado editorial. Com Jaqueline e Elbio não foi diferente. Elbio explica com mais detalhes esse universo para a gente. Quando você publica um livro, ela fica com metade do domínio daquele conteúdo, você, como detentor dos direitos autorais da obra, mas ela com uma porcentagem do domínio de publicação. Aí ela faz uma pesquisa. Se a tua obra se encaixar naquele perfil que ela tem interesse em comercializar, ela faz um teste. Ela publica 1000 livros, só que você não tem um exemplar para ir para a sessão de autógrafos. Você tem que adquirir do seu bolso, o livro é seu, mas você tem que pagar o valor que ela diz que tem que ser
para você tê-lo na mesa na hora de autografar. Jaqueline diz que o seu livro é um projeto de empreendedorismo. A obra foi lançada em 2019 de forma totalmente independente. Eu lancei o Negra da Soul em 2019 de forma totalmente independente. Eu digo muito também que é o meu projeto de empreendedorismo, inclusive. E em 2021, a segunda edição foi lançada pelo selo Mirada Janela Cultural, mas ainda nos mesmos moldes de o autor custear a produção. É um selo excelente, as meninas que trabalham com Mirada são excelentes também. E é um pequeno selo editorial, inclusive, mas quando a gente fala de mercado editorial como um todo, de grandes editoras, a gente, infelizmente, ainda vê que muitas vezes acaba não sendo tão vantajoso para o autor ingressar nesse mercado editorial. Você deve ter ficado curioso para conhecer melhor os livros-reportagens da Jaqueline Fraga e do Elbio Carvalho, não é? Pois eu pedi que cada um lesse um trechinho das suas obras. Na página 89 do livro de Elbio, dá para a gente perceber que, dias antes da tragédia, aconteceram alguns erros na plataforma do foguete VLS-1. O foguete colocaria em órbita 2 satélites brasileiros, mas tudo deu errado. Vamos escutar esse trecho do livro. Página 89, 17º capítulo. Agosto de 2003, o mês mais esperado pelos cientistas brasileiros. Já em contagem regressiva para o lançamento, a equipe realiza guarnecer na noite do dia 17 e vários erros acontecem na plataforma. Muitos na área de comunicação interna entre os cientistas. Eu li título e subtítulo do 17º capítulo. No livro de Jaqueline, 2 falas me chamaram muita atenção. Uma é de Bernadette Figueroa, procuradora do Ministério Público. A outra, de Carolina Lemos, cirurgiã dentista. Vamos ouvir. É Bernadette Figueroa, que é procuradora do Ministério Público aqui de Pernambuco, e ela diz que a questão do racismo é essa naturalização do lugar da pessoa negra, de que aquele lugar é do branco e esse lugar é do negro. Carolina Lemos, que é a cirurgiã dentista, quando eu conversei com ela da primeira vez, ela ainda era estudante de odontologia na UFPE, e na segunda vez que eu conversei com ela para a publicação do livro, ela já estava atuando como profissional. Então, foi muito bacana poder perceber esse caminho sendo trilhado. E Carol diz que eu não consigo ter um diálogo desse com minhas amigas que são brancas, porque elas não passam pelo que eu passo, elas não sentem o que eu sinto. Então, são falas que realmente nos fazem refletir demais. Dicas de livros. Bom, gente, agora chegou a hora do nosso quadro Dica de Livro. Eu vou indicar 2 livros-reportagem para vocês conhecerem. Então, anotem aí. O primeiro é o livro João do Vale, Mais Coragem do que Homem, da jornalista maranhense Andréa Oliveira. Ela conta a história de João do Vale, nascido em Pedreiras, no Maranhão, que se tornou um dos maiores músicos brasileiros. Ele é quem compôs a música Carcará, você sabia? O segundo é o livro 17 de Julho, A Gameleira, as Lembranças e a História Decidida à Bala, do jornalista alagoano Joaldo Cavalcante. Ele fala de uma manifestação política que rolou lá em Alagoas e que acabou em muito tumulto, teve até tiroteio. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. No programa de hoje, a gente pôde conhecer melhor o trabalho dos escritores de livros-reportagem nordestinos. E não perca o próximo episódio do nosso Trumancast. Você ouviu Trumancast, o podcast do livro-reportagem. Esse podcast foi produzido por Andréa Liarte, aluna do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão,
com orientação do professor Dr. Alexandre Zarate Maciel e edição final de Rosana Barros.